Vamos lá, pessoal. Aulinha de conjunto dos números. Quando eu comecei a fazer concurso, eu lutei uma guerra sozinho. Não tinha quem me ajudasse, o pessoal cobrava, então vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. Eu passei em vários concursos, escolhi um por causa da minha condição de coluna ruim e tudo mais. Foi o que eu pude ficar, mas passei em bastante concursos aí. Vou tentar ajudar vocês aí. Isso aqui é uma coisinha chata quando a gente faz aquele diagrama de Venn, que enfia tudo aqui dentro, a gente geralmente se complica, não consegue entender. Vou tentar explicar para vocês de uma forma mais sucinta possível aqui para você entender bem. Vamos por parte, primeiro pela teoria, né? Os números naturais. Cara, desde o momento que a gente tem alguma coisa, a gente vê alguma coisa, a gente precisa quantificar, né? Você olha ali na rua, tem um passarinho, outro passarinho. Você tem dois pássaros, né? Um mais um, dois. Isso é o quê? Um número. Você teve que quantificar. Você tem dois cavalos, duas bicicletas, quatro carros. E principalmente antigamente isso era muito necessário, né, cara? Então o que, que o homem fez? Ele pegou e criou os números. Ele criou o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, porque ele precisava contar. Ele precisava contar. Isso é o que? Não é um número que sai naturalmente? Você não fala isso naturalmente? Não é natural, não sai natural assim, contei, natural. Né? Você consegue expressar isso aí naturalmente. Naturalmente, com toda facilidade, sem problema algum. Mas, né, nós, o homem cada vez ele tem mais necessidade. E com a necessidade do homem, o que, que aconteceu? Ele precisou definir certas coisas também. Você vai fazer uma compra com alguém, você tem R$ 4, você deve 3. Como é que você fazia essa conta antes que você não tinha os números negativos? Impossível, então criou essa necessidade. Você tem uma temperatura, menos 4 graus negativos. Como é que você faria isso, para quantificar isso? Então, teve a necessidade do homem criar o quê? Os números inteiros. Quem são os inteiros? São os naturais mais os números negativos. Entendido? Esses são os inteiros, ó. Os negativos mais os naturais que nós descobrimos. Então, aquele diagrama que nós vamos fazendo é o quê? É cada vez um desse no outro aqui, ó. Quando você for abrangendo esses números, um foi entrando no outro. Por isso que vai ser aquele diagrama no final, você vai entender, certo? Então, o que aconteceu? Vamos botar aqui embaixo numa reta numérica para a gente brincar aqui enquanto isso. Vou fazer aqui uma reta numérica aqui para brincar, né? Nós temos a reta, vou botar em cores diferentes. Aqui é o que? Menos infinito, que eu estou indo para lá para menos, né? E aqui é o mais infinito, que eu estou indo lá para o infinito positivo. Eu tenho 0, eu criei os naturais, né? Você lembra? Fala comigo aí. É o 1, o 2 e o 3, concorda comigo? Nesse inteirinho nós criamos o quem? Os negativos. Menos 1, menos 2 e menos 3. Que eu falei para você o que? Os negativos mais os naturais mais os números negativos, nós formamos quem? Os inteiros. Dá para entender? Tranquilo? Concorda comigo? Até aí na paz, né? Então vamos lá. Então chegou a necessidade o quê? Eu fui lá, eu tinha uma coisa para dividir. Vamos dizer, um chocolate. Eu tenho um chocolate para dividir. É um chocolate dividido para duas pessoas. O que é que nós criamos aqui? As frações. E nós começamos a fazer contas que não davam valor exato. Pegava, ficava um 0,2222. Isso aqui não é periódico? Não está se repetindo? É uma dízima periódica. Eu tinha que enfiar isso aqui nesse meio. Então o que aconteceu? Eu criei esses números aqui, ó, entre o 1 e o 0. É o meio, entendeu? São as frações, são os zeros, vírgulas. Então o que aconteceu aqui, ó? Eu tinha, vou botar em vermelho aqui, ó, o natural mais os inteiros eu juntei os naturais e o inteiro mais as frações e as dízimas, certo? Então eu criei o que? Os números racionais. O que são os números racionais? Os naturais, os inteiros e mais as minhas farofas aqui das minhas frações e minhas dízimas. Tá tranquilo até agora? Tá entendendo como é que funciona? Para tu encaixar, eu criei os naturais, criei os negativos, fiquei com os inteiros.
Peguei os naturais mais os inteiros mais as frações, inventei os números racionais. Tá legal? Só que aí mais um problema, né? O homem ele gosta de problema, de inventar moda. Então o que aconteceu? Nós fomos lá calcular o tal do cio, aquela dor de cabeça danada, né? Então o que nós achamos? Inventamos o pi. Quem é o pi? É 3,14 e papapá, números que não se repetem. Ou um número de Euler aí. Tem também aquelas dízimas loucas, 2,3451228. Isso aqui não se repete, não é a dízima periódica. Isso aqui é um número irracional. Tá entendendo? Ele não pode ser escrito como fração. Ele não cabe numa fração esse número aqui. Você não consegue fazer uma fração disso. Até consegue, mas aí é outro canal. Entendeu? Então, qual foi a necessidade? Nós precisamos o que agora? Criar os números irracionais. Foram criados irracionais. Dentro desse contexto aqui, vem aquele diagrama louco que ninguém consegue entender aquilo. Você se perde dentro daquilo. Então, vamos lá. Lembra o que eu falei para ficar mais fácil? Primeiro nós criamos quem? Os naturais, certo? Com os naturais nós botamos os números negativos. Vou botar aqui os naturais. 1, 2, 3, certo? Nós criamos naturais, beleza pura? Aí nós criamos quem? Os números inteiros, que são quem? Os naturais. 1, 2, 3, mais os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá tranquilo até aí? Olha só. Esse aqui não está dentro desse. Aqui, ó. Não está aqui, ó. Não tive que juntar os dois para dar isso? Esse diagrama é isso aí, ó. Preste atenção. Agora, ó. Tá entendendo? É o verde, ó. É quem? É o meu N mais o meu Z mais as frações e as dízimas loucas, certo? Deu para entender? Agora o que? Eles não estão tudo dentro do que? Aqui, ó. Estão todos dentro do que? Ó. Eles estão presos aqui dentro do que? É como se fosse um bairro teu. Dentro do bairro tem a rua e tem a casa. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. É isso aqui, ó. Os irracionais, eles ficam aqui fora, que eles são um caso à parte. Beleza pura? Agora o que acontece? Eu preciso dizer o que esses números são. O que eles são? Eles são os números. Eu preciso colocar esses números dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto, ó. Quando eu junto isso aqui tudo, eu tenho os números reais. O que são os reais? São todos esses números. Todos. Todos esses números. Quais são os números naturais? 1, 2, 3. Quais são os números inteiros? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. O que são os números racionais? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, meio, 0, entendeu? Tá entendido? Tá tranquilo? Dentro disso aí você consegue matar essa parada tranquilo. Desmistificando isso aqui, ó. Entendeu como é que é isso aqui? O que é para você chegar prático a isso? Muito mais fácil, muito mais prático. Entendeu? Porque muitas vezes a gente fica perdido aí olhando isso aí. Pô, caraca, tu olha esse negócio aí. Vem, até quem tem filho, quem tem sobrinho, alguma coisa, chega da escola e te pergunta um troço desse. Meu Deus, o que é isso? Eu não consigo entender esse troço. Aí, tentando desmistificar para você. Eu não sei se tá bom, se tá ruim. Foi a forma que eu aprendi. Eu tô tentando passar para vocês para ajudar aqui, cara. Eu espero te ajudar. Depois dá uma ideia aí. Manda aí um comentário. Fala se tá bom, se tá ruim.